Bonjour! Neste vídeo eu vou conversar com você sobre o tradutor do Google. Então não vou trazer nenhuma polêmica, nem nada, é só para auxiliar você quando que é melhor usar, quando usar o tradutor sem correr riscos, né? Então o tradutor do Google ele é útil sim, né? E as pessoas, por exemplo, se você está num país do qual você não conhece a língua é muito diferente, você quer traduzir alguma comida, alguma coisa, né? Então, ele funciona muitas vezes, né? Mas ele não é perfeito, né? Então, eu trago aqui hoje, eu vou conversar com você sobre como usá-lo nos seus estudos, se você estuda francês, né? Então, se você está em uma emergência, precisa usar para se comunicar de alguma forma, para saber uma palavra ou outra, você pode usar sim, e você também pode usar para o seu estudo, mas com cautela, né? Então, o tradutor, ele é um robô, né? Ele não é uma pessoa, então ele traduz para diversos idiomas pelo mundo, então, diversos idiomas do mundo, né? Então, ele faz uma coisa mais mecânica e as línguas não funcionam dessa forma. Algumas vezes dá certo, mas nem sempre, porque a língua é viva e cada idioma que é falado em determinado país tem a sua cultura, o seu traço cultural. Então, algumas vezes até em um país determinada palavra pode ser usada sem problemas e aquilo que corresponde àquela palavra num outro país pode ser mal visto por alguma razão, né? Então, às vezes até é um insulto em um país e não é no outro. Então, todo esse aspecto cultural, o Google não tem como levar em conta, né? Então, eu vou trazer um exemplo, é um exemplo, mas existem diversos exemplos, e eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários se você já testou, se você exemplos de coisas que não deram certo, né? De palavras que foram traduzidas ou frases que foram traduzidas e que não funcionaram bem, porque assim a gente enriquece os nossos comentários, a gente troca experiência e todos nós aprendemos mais. Já deixa o seu like se você ainda não fez isso, para não esquecer. Deixe o seu like e depois compartilhe este vídeo com as pessoas que estudam francês, mas outros idiomas também, né? Porque isso serve para todos os idiomas, né? Então, quando usar? Né? Eu não recomendo usar o Google quando você, por exemplo, vai fazer uma redação de francês, um texto nas suas aulas de francês, se você estuda francês, porque é interessante começar a escrever desde o início, já na língua-alvo, né? E é claro que você pode traduzir uma palavra ou outra que você não conheça e você quer colocar lá no seu texto, mas evite de escrever todo o texto em português e depois traduzir todo para o francês no Google. Mas você pode sim traduzir uma frase ou outra, uma palavra ou outra que você vai usar. Algo bom também eu tenho uma ferramenta, eu conheço uma ferramenta muito boa também para correção, que essa eu indico, né? Eu vou deixar todos os sites aqui na descrição, que é um corretor ortográfico. Então você pode escrever em francês o seu texto e passar no corretor. O corretor também não vai funcionar 100% sempre, porque às vezes ele vai entender que você quer dizer uma coisa, mas na verdade você quer dizer outra, e aquilo que você escreveu não é errado, mas ele vai considerar errado porque ele vai, né, ele é um robô também, né? Então não é 100%, mas ele vai pegar certos detalhes de ortografia que de repente você vai esquecer, né? Em francês tem muito essa questão da ortografia, né? Então esse corretor é muito bom. Bom, mas vamos ao exemplo. Eu vou pegar um exemplo que aconteceu comigo só para ilustrar isso, essa questão cultural para você. Então, uma amiga minha me presenteou com um doce, né? Um doce muito bom, e eu, inclusive, eu agradeci a ela, né, pelo WhatsApp, e eu disse a ela que o doce era tão gostoso que parecia um doce francês, né? Que eu havia comido na França. Ele lembrava aquele doce francês porque era muito bom, e realmente era. E ela, como sabe que eu dou aula de francês, ela traduziu no Google, um doce francês, né?
E o Google traduziu como du, né? Que eu vou colocar aqui na tela para você. Un du français, né? Porque ele traduziu ao pé da letra, né? E ela me mandou, né? Porque é para me agradar, né? Porque ela sabe que eu dou aulas de francês, né? Mas o que acontece, né? Essa palavra du, né? Eu vou colocar aqui, inclusive na tela, quando você coloca no Google, né, .fr, você coloca nas imagens, o que aparece quando você coloca a palavra du. Veja só, aparece coisas que eles querem dizer macias, né? O cobertor que é macio, né? O produto que é macio, que é suave, né? Nesse sentido de suave, de macio, vai aparecer bichinho de pelúcia, né? Porque ele tem esse significado de doce como suave, macio, uma pele macia, une peau douce, tem até música que fala sobre isso, né? La peau douce. Então, du, que é o masculino, e douce, que é o feminino. Se você procurar no dicionário, né? Dicionários mais completos, porque o dicionário ele traz todos os aspectos da palavra, né? Além até do uso cotidiano. Às vezes aquele sinônimo, aquele determinado sinônimo não é usado tanto na vida, mas ele está lá no dicionário. E você vai encontrar no meio dessas definições sucré, que é doce, que é quando você coloca açúcar. Você vai encontrar essa definição em algum lugar nos dicionários mais completos. Mas a palavra doux e douce é usada mais nesse sentido de macio, suave ou que não tenha sal, né? Então você vai encontrar, por exemplo, na manteiga. Se você comprar manteiga, existe até há marcas francesas aqui no Brasil e você pode encontrar em determinados mercados, né? Du beurre doux, que não é uma manteiga que tem açúcar, é uma manteiga que não tem sal, né? Por ela não ter sal, ela é mais suave, né? E nós temos também l'eau douce, que é a água doce, que é a água do rio, né? Então é uma água, ela não tem açúcar, não é água com açúcar, mas é uma água que não tem sal, né? Então o doux ele é mais usado nesse contexto, né? Mas naquele contexto que ela quis dizer, né? Aquilo que ela pensou que é um doce mesmo, né? Nós usamos normalmente pâtisserie, né? Que é inclusive o lugar que vende doce, a confeitaria, mas é o doce também, gâteau, né? Existem várias formas de dizer o doce, né? Em francês, vai depender de muitas coisas, porque olha, eles têm várias palavras para isso, né? E algumas vezes tem o biscuit, que é o biscoito, e tem várias formas, né? Várias maneiras de dizer esse doce dependendo de como ele é, né? Se for sorvete, eles têm glace, enfim, né? Eu percebo que no Brasil a gente coloca tudo muito assim, doce, né? E, por exemplo, né? O doce de leite. A gente sabe que o doce de leite é uma coisa muito brasileira, mas não só, né? Porque a gente tem doce de leite na Argentina, inclusive é um doce de leite maravilhoso, né? Tem doce de leite na Espanha também. Mas na França não existe tanto isso de doce de leite. Não que não exista em nenhum lugar,
mas não é comum, né? Não é comum nos mercados doces, coisas recheadas com doce de leite ou nas patisseries, né? Nas confeitarias, né? Eles usam mais o caramelo, mas eles conhecem o doce de leite, alguns deles, talvez nem todos, né? Então, mas eles chamam de confiture de lait, que seria como se fosse uma geleia de leite. Então, eles percebem o doce de leite dessa forma, porque existe o doce de leite mais durinho também, mas esse doce de leite mais molinho, eles percebem dessa forma, como se fosse uma confiture. Então, olha como a maneira de ver é diferente, é muito cultural, não é? Então, eu trouxe esse exemplo para você ver que nem sempre vai dar certinho lá o Google. Isso é uma coisa simples, né? Que não vai trazer muito problema, mas você pode ter alguns problemas nessa questão de uma coisa que pode ser uma ofensa num país ou no outro, não só na França, né? Mas você pega, de repente você traduz para uma língua, para o chinês, para o árabe, para uma língua diferente, que tem uma cultura bem diferente da nossa, e você pode ter determinados problemas. Então, é isso para esse vídeo, né? E não esqueça de deixar nos comentários, porque eu tenho certeza que você já usou em algum momento da sua vida, se você estuda idiomas, o Google, né? Em algum momento você pode ter alguma experiência, né? Não deixe de colocar aqui. Agora, como eu aconselho usar o Google, né? Eu sempre aconselho usar o Google quando você já tem, se você usa para os seus estudos, né? Não para uma emergência a gente acaba usando, né? Porque não tem outro jeito. Mas se você estuda e você quer usar, use como uma das ferramentas. E aí, o que você faz? Você estudando o idioma, você já conhece a estrutura desse idioma. Então, quando você traduz, você já percebe alguma coisa que não está correta, né? Se você traduz palavras, depois você pega essa palavra e coloque no Google, nas imagens, para você ver se realmente é aquela palavra que você tinha pensado, né? Por exemplo, nós temos banco em português, o banco de dinheiro, né? A instituição, o banco. Nós temos, né, nós temos o banco de sentar, né? Então, se você traduz e você pega aquela palavra e coloca nas imagens, você vai perceber se aquilo tem a ver mesmo com aquilo que você quis dizer. Coloque no dicionário, há dicionários gratuitos, né? Vou deixar aqui também o link de um dicionário gratuito muito bom, e você vai lendo a definição, você vai entender, né? Mesmo que não 100%. Então, faça essa pesquisa de várias formas, então aí você usa o Google com cautela, né? E nos vemos então no próximo vídeo. À la prochaine vidéo. Salut!